O Atalho. Este relato aconteceu em Monte Belo, uma cidade pequenina de Minas Gerais, por volta dos anos 50, época em que a cidade possuía 615 homens, 676 mulheres, número absoluto de 1.291 pessoas, segundo dados do censo daquele ano. Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 11 automóveis, 17 caminhões e 5 caminhonetes. Meus tios, Nadir e Mário, eram donos de um desses 11 automóveis e estavam voltando para casa com um casal de amigos de um baile na cidade vizinha. Não era muito tarde, apenas escurecia. Para voltar para casa, tinham duas opções: pegar a estrada convencional ou um atalho em meio à mata, economizando assim bastante tempo de viagem. Esse atalho era evitado pelos moradores devido a coisas estranhas que aconteciam por ali. Mas como meu tio sempre foi corajoso, até demais, preferiu pegar o atalho, apesar dos protestos dos demais ocupantes do carro. Em dado momento, era necessário passar por uma ponte e, ao se aproximarem dela, o carro começou a enguiçar até parar completamente. Os homens desceram do carro para verificar o que estava acontecendo. A visão que tinham nada mais era que um matagal alto a perder de vista e, à frente, o caminho do atalho que ficava cada vez mais sombrio conforme escurecia. Dentro do carro, no banco de trás, estavam as duas mulheres sentadas, cada uma próxima às janelas, deixando assim um espaço vazio no meio do banco. Em dado momento, minha tia conta que começou a ouvir um murmúrio, que parecia uma súplica e um choro de criança. Ela achou estranho, mas como era uma pessoa espiritualizada, não ligou. Aquele murmúrio foi ficando cada vez mais evidente até que o meu tio e o amigo resolveram voltar para dentro do carro, perguntando se as mulheres também estavam ouvindo aquilo. E estavam. Pouco tempo depois, a minha tia sentiu um frio misturado com calafrio e, nesse mesmo momento, sentiu a parte do banco que estava vazia afundar, como se alguém tivesse sentado ali. Ela olhou para a amiga que estava ao seu lado e, pela feição dela, sabia que tinha sentido a mesma coisa. Aquilo ficou por um tempo até que a minha tia resolveu dizer: Por favor, deixa a gente ir embora, que assim que chegar em casa, acenderei uma vela para você. Meu tio então ligou o carro e dessa vez funcionou. Seguiram viagem em silêncio, deixaram o casal na casa deles e, assim que chegaram em casa, a minha tia acendeu uma vela para seja lá o que fosse. Decorrido algum tempo, a minha tia descobriu que uma moça da cidade engravidou sem ser comprometida e foi expulsa de casa, vivendo na rua e dependendo de caridade. Deu à luz sob a ponte do atalho, falecendo junto com o bebê. A minha tia pediu para rezar uma missa para essa mãe e seu bebê. Espero que tenham encontrado paz depois de tanto sofrimento. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pela Thalita. A menina na foto. Olá, meu nome é Caio e contei o relato do vulto atrás do carro. O relato de hoje aconteceu na minha casa atual. Meus pais, de vez em quando, fazem uma festinha aqui em casa só com os amigos próximos. Eles ficam na área externa, conversando e bebendo. Certo dia, em 2021, por volta das 23 horas, eles resolveram tirar uma foto juntos. A minha mãe postou a foto em seu Instagram. Após a postagem, ela foi rever a foto e no corredor, no fundo da imagem, era possível ver claramente uma menina pequena, de uns 7 anos, cabelos curtos e roupas velhas. Não tenho mais detalhes, pois, tempo depois, a foto simplesmente se apagou dos stories, da galeria, dos arquivados, simplesmente sumiu. O que quer que tenha aparecido naquela foto não queria ser visto. Nunca notei nada de anormal aqui em casa, a não ser no dia em que eu estava no meu quarto sozinho e senti o cheiro de um perfume muito doce, mas eu nunca tive medo. Eu recebi esse relato em algum lugar, eu não lembro se foi no e-mail, no Instagram, mas foi enviado pelo Caio. Obrigada, Caio. A companhia. Durante a minha infância e adolescência, a minha mãe frequentava um centro kardecista, então cresci acostumado com a ideia de ver vultos e espíritos. Posteriormente, ela se afastou do kardecismo
mas foi bem envolvida com a doutrina por muitos anos. Na prática, era a frequentadora do centro e trabalhava na mesa. Na casa onde cresci, cheguei a ter algumas visões, sentia cheiros e até um contato físico. Alguns davam medo, outros não. A minha mãe dizia que eu tinha que desenvolver esse dom, mas eu mesma nunca gostei da ideia, então eu nunca dei muita trela para isso. Lembro-me de um dia que eu estava limpando o quarto com a minha mãe e ela estava comentando que os espíritos estavam em todo lugar. Aí ela parou no meio do quarto e perguntou: Estou sozinha aqui? E imediatamente a luz do quarto acendeu. O interruptor era daqueles de tipo basculante, bem durinho. Tínhamos que apertar bem para acender ou desligar, e fez o barulho de clique quando ligou. A minha mãe olhou para mim, deu uma risadinha e falou: Viu? Eu saí da casa da minha mãe aos 18 anos, mais ou menos, e não aconteceu nada por muitos anos. Acreditei que as experiências tivessem relação com a casa ou com a minha mãe, e segui minha vida sem mais acontecimentos, por algum tempo. Então, eu não lembro exatamente quando, acho que eu tinha uns 21, 22 anos, eu fui acompanhar o irmão numa consulta com um caboclo, lá no bairro do Ipiranga. Quando o caboclo começou a falar, perguntou para mim, muito tranquilamente: Quem é essa criança com você? Para mim, era tudo novidade. Como eu não participava das sessões do Centro Espírita com a minha mãe, pois ela ia sozinha, eu nunca tinha visto alguém incorporar. Além de ser pega de surpresa, eu fiquei assustada e não falei nada, nem perguntei nada. Mas do jeito que o caboclo falou, não parecia ser nada ruim, e ele continuou falando de outras coisas, me deu alguns conselhos, depois fomos embora e nunca mais voltei lá. Apesar do que o caboclo falou, eu não fiquei com medo de que fosse encosto ou coisa do tipo. Na verdade, meio que eu deixei pra lá e fui seguindo a vida sem me importar com isso. Eu sou uma ateísta que gosta do ocultismo. Eu sempre fiquei na dúvida entre acreditar e tentar achar uma explicação lógica. Eu também não me incomodo muito se tem ou não explicação. Além do mais, essa sensação de companhia é bem tranquila. Eu nunca vi nem ouvi nada. De vez em quando somem coisas que eu tenho certeza absoluta de ter deixado em determinado lugar, porque eu sou extremamente organizada. Depois reaparece nos mesmos lugares, minutos depois. Eu até brinco e digo: Tá bom, a hora que você quiser devolve, tá? Uma vez eu precisava muito achar uma coisa. Eu pedi: Por favor, vai, eu preciso muito. Dei uma volta, fui procurar de novo no mesmo lugar e estava lá. Teve uma vez que eu estava tomando banho e do nada eu senti um empurrão na cabeça e bati na torneira do chuveiro. Eu fiquei muito brava e perguntei: Tá querendo me matar? Depois de comentar no grupo do Telegram, fiquei pensando se esse episódio do banho não poderia ter sido algum visitante inesperado e mal-humorado, porque a minha criança parece sempre tranquila. Mas enfim, não dá pra saber. Tirando essas brincadeiras, é tudo bem tranquilo. Acontecem pequenas coisinhas do dia a dia em que eu sinto que ela está me ajudando. Contando assim, não parece grande coisa, mas eu me conheço e sei que são coisas que eu não consigo fazer sozinha, como acordar no minuto exato que eu preciso para ir num compromisso, ou acordar de um sono pesado no meio da noite, do nada, para fechar uma janela antes de começar a chover. Ou seja, quando ainda não tem nem barulho de chuva. Coisas assim que parecem coincidências, mas que eu tenho a sensação de que não são. Sabe aquela sensação de que tem alguém cuidando de você? Então, inclusive, eu gosto de agradecer pela ajuda e também pela ideia de que nem todas as companhias não solicitadas sejam ruins. Eu recebi esse relato no e-mail e foi enviado pela Roberta. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.